Oi, gente, voltei. Tudo certo por aí? Por aqui, tudo certo. E o episódio de hoje tá de virar a cabeça. Eu me chamo Alexa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canalzinho, gente. Uhul! Ai, tô animada. Sabe por que eu tô animada? Porque assim, eu sempre trago aqui nos episódios divas que eu amo muito, de filmes que eu amo demais, que sempre tá no meu top 10, no meu top 5, no meu top 3 de filmes favoritos. Só que hoje eu trouxe uma diva que é o meu top 1 de filme favorito. É o meu filme favorito de terror, gente. E nada mais, nada menos do que a Regan de O Exorcista. Gente, eu tava muito ansiosa pra fazer essa doll. Desde que eu fiz a Samara e depois passei pra Carrie a Estranha, eu quis fazer mais custom de bonecas que tem o rosto assim mais, sabe, uma vibe assim meio, né? Detalhado, vamos dizer assim. Pois é, bom, e obviamente que eu tinha que trazer a Regan. Eu demorei um pouco pra trazer a Regan aqui nesse canal, por mais que seja meu filme favorito. É porque eu queria praticar muito bem praticado os rostinhos das Barbies pra poder fazer da melhor forma possível. E agora eu me sinto preparada pra trazer a minha musa do terror. Então, bora lá pra lojinha pra gente poder começar esse rolê. Bom, meus amores, aqui na lojinha eu vou pegar o que a gente pega sempre pra fazer as divas, que é meu lápis de cor, que é também as minhas tintas acrílicas e paninhos de costura pra gente poder fazer esse rolê acontecer, porque tá babado. E bora entrar no carro, safada, que a gente tem um exorcismo pra fazer. E agora, divas do terror. Gente, voltamos aqui com as nossas customs, né? Porque semana passada a gente teve um vlogzinho aí babado que eu mostrei minha coleção pra vocês. Eu amei compartilhar esse momentinho com vocês. Mas hoje, eu sei que eu sempre falo isso de ai, meu filme favorito, ai, que não sei o que lá eu amo, ai, é um dos meus filmes favoritos, tá no meu top 3 filmes favoritos. Mas hoje, de fato, é o meu filme favorito de terror, gente. Que a gente vai fazer essa diva e eu tô assim, me tremendo, tá? Porque eu coloquei o sarrafo lá no alto pra essa doll, por ser meu filme favorito. Que é nada mais, nada menos do que a Regan de O Exorcista, gente. Vai ser babado, vai ser pesado, entendeu? E eu gosto assim. E eu peguei esta doll belíssima asiática. Eu acho que ela tem um face mold muito parecido com o rostinho da Linda Blair, né? Da atriz que faz a Regan. Ela tem um rostinho mais quadrado, um narizinho mais de batata, muito parecido com o da Linda Blair, inclusive. Eu acho a coisinha mais linda. Ela tem esse sorrisinho um pouco mais quadrado, também lembra o sorriso da Linda Blair. Então, eu acho que essas características vai ajudar muito pra que ela fique bem parecida com a Regan, né? Ela tem um cabelo castanho. Na câmera parece ser mais escuro, tá, gente? Mas é um castanho com umas mechas, assim, entre preto. Eu não sei se... Ó, aqui dá pra ver, não dá pra ver? Aí, agora dá pra ver, ó, tá vendo? Tem umas mechas meio preta, outras mechas meio bem clarinho, marronzinho, bem chocolate, tá vendo? E eu vou usar esse cabelinho dela mesmo pra fazer a Regan, né? Eu até pensei em raspar e colocar o overlock marronzinho, mas eu acho que esse cabelo vai dar uma boa atendida, tá, gente? Que é um chocolate, assim, mais escuro, mais puxado pro café. E eu acho que vai ficar legal. Claro que eu vou cortar o comprimento, vou fazer uma franjinha, né? Não vou deixar esse cabelo assim liso, vou fazer ondas nesse cabelo, inclusive agora. Então, assim, antes da gente fazer esse rostinho, a gente vai ter que fazer um boy wash nessa gata e arrumar essas mãos, né? Pra gente deixar ela assim com as mãozinhas de princess. Na verdade, eu não sei qual que vai ser a pose que eu vou deixar. Acho que eu vou deixar assim meio que pra dentro, sabe? Como se ela tivesse assim, ó. Não sei, vamos ver. Vou fazer o boy wash nela agora. Como a gente vai começar pelo boy wash, eu vou ter que molhar, então nem vou tirar o rostinho, nem vou fazer o rostinho dela agora, porque senão corre o perigo de sair, né? Enquanto tá secando e tudo mais. E eu preciso também prender aqui assim o cabelo dela com uma xuxinha, sabe? Vou prender aqui assim pra fazer a franja e tudo mais. Então vai ficar molhando o rosto. Então não sei se é tão interessante a gente já desenhar o rosto agora. Então, bem provável que nessa doll a gente vai começar pelo inverso. A gente vai começar costurando e depois pintando o rosto, né? Inclusive eu vou pegar uns tecidinhos que eu recebi mais tecidos novos. E, gente, um tecido mais lindo que o outro. Mas, enfim, bora lá fazer esse cabelo. Eu vou trançar ele, tá? Todo bonitinho. Eu vou pegar esse elástico aqui que veio do sapatinho dela pra prender as trancinhas. E é isso, eu vou trançar todo o cabelo dela e depois vou jogar água quente, tá? Vou fazer aqui rápido. Trancei todo o cabelinho da diva, ó. Fiz umas trancinhas. Aqui na frente eu fiz trancinhas menores, né? Que é onde vai ficar mais aparente. Atrás eu fiz umas um pouco mais grossas, né? Pra poupar um pouquinho de tempo. Mas também já prendi mais ou menos no tamanho que eu vou querer cortar este cabelinho, né? Então essas pontas
contas vão pro saco, porque a Regan tem o cabelo assim na altura do ombro, né, basicamente. E agora eu vou mergulhar ela na água quente, deixar secar, vou até colocar essas mechinhas aqui bem mais pra frente, prender com a xuxinha aqui em cima pra gente poder fazer uma franja, né, posteriormente. E é isso, gente. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa. Vamos mergulhar ela e já volto pra gente ver as roupinhas. Ou, na verdade, eu ia começar a fazer as roupinhas primeiro, mas o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar ela lá na água quente e tudo mais. E eu vou tentar secar com o secador pra ver se o processo vai um pouco mais rápido, né? Com um arzinho morno pra esse cabelo não queimar. Mas se acabar que ficar muito úmido e não pegar o efeito, aí a gente vai pras roupinhas mesmo, tá? Aí vamos ver como que vai ser. Vou tentar secar. Se não secar rapidinho, a gente vai pras roupas. Se secar rapidinho, a gente vai pra maquiagem e depois pras roupas. Tá bom? É isso. Gente, não dá, eu sou ansiosa, cara. Eu ia começar pela roupinha, né? Enquanto o cabelo dela tava secando. Mas, o que eu fiz? Fiz o boy wash. E aí eu sequei com o secador, deixei bem sequinho. Aí eu ainda fui almoçar e deixei secando lá fora, porque tá um ventinho bem gelado, então já deu um choque térmico babado aqui. E aí, eu quero começar pelo rosto, gente. Eu quero muito logo desenhar esse rostinho dela, fazer aquele rostinho icônico da Regan. E tô muito ansiosa pra dar esse efeito de cicatriz, o olhão amarelo, sabe? Ai, nossa, tô assim, ansiosíssima. Mas vamos desfazer essas trancinhas. Ou eu vou fazendo enquanto... É melhor eu ir fazendo, né? Porque senão eu vou segurando a cabeça dela e aí vai desmanchando o penteado, né? Enquanto eu tô desenhando. Então eu vou deixar assim, ainda, trança ducho. Quando acabar, a gente solta essa trança pra ver como que ficou esse cabelo, né? E dá tempo de secar mais também, de pegar mais o formato. Eu quero que ele fique bem onduladinho, né? Que o cabelo dela é bem ondulado. Mas enfim, vamos tirar esse babado aqui. Gente, tô aqui tirando o rostinho dela. E, se vocês repararem, olha só o molde do olhinho. E onde o olhinho é feito, tá vendo? Que às vezes sai do molde, né? E às vezes eu acho que isso prejudica um pouco alguns rostinhos da Mattel, né? Tipo, eu não sei se dá pra ver direito aí na câmera, mas essa pontinha aqui do olho dela sai muito pra fora desse molde do olho. Tipo, tá pintado aqui, assim, sabe? Às vezes a gente compra a doll porque na foto promocional ela tá com a pintura certinha e a boneca em si, a que é vendida nas lojas, não tá com a pintura certinha, né? Só uma observação mesmo, né? Mas sigo aqui tirando, que a gente não vai usar mesmo esse rostinho. A gente tô com a manga assim meio Ariana Grande, meio baixinha. Eita, como ela é baixinha. Porque tá frio, tá? Tá muito gelado. Um dia é um calor deserto do Saara, outro dia é um frio da peste. Eu não sei, gente. São Paulo é uma loucura. Queria falar pra vocês também um pouquinho do porquê que O Exorcista é meu filme favorito, né? O Exorcista é um filme muito, muito forte e ele é atemporal. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir ele no cinema, não na década de 70, tá, gente? Calma. Agora, recentemente, ele voltou pro cinema, né? Ele tinha voltado pro cinema. E isso foi muito, muito especial. Eu fui assistir no cinema de novo e eu fiquei, assim, deslumbrada. Porque, nossa, dá muito medo assistir no cinema. E se vocês pesquisarem no YouTube um pouco sobre não só os bastidores, né? Que a gente sabe que tem toda aquela mitologia de gente morrendo, né? No set de gravação, alguns trabalhadores, né? Que estavam envolvidos no filme e tudo mais. Como lesões graves, né? Nas atrizes. A própria mãe, a atriz que faz a mãe da Regan, sofreu uma lesão nas costas, né? Na cena que a Regan joga ela assim no chão. E, enfim, é set pegando fogo. Nossa, é uma doideira, tá? As gravações do Exorcista. Mas também tem na internet aí disponível o dia que lançou, né? O filme, eles gravaram a reação das pessoas, assim, tipo, na fila do cinema. Porque foi, assim, um babado muito estratosférico o filme, assim, sabe? Man, I guess it was when she was talking the devil's voice. Oh, God, I can't believe it. My nerves are shot. Tipo, quando lançou, tinha muito filme de slasher acontecendo, né? Tava começando, né? A nascer muitos filmes de slasher. Tinha lançado o Massacre da Serra Elétrica, o Halloween. Então, assim, tava tendo um boom de filme de terror. Só que nenhum com esse tema, né? De o quê? Demônios. De possessão. E aí, quando lançou, menina, nossa, foi um babado, assim. Aí tem no YouTube, né, a galera na fila esperando pra ir assistir. E assim, a fila dobrando quarteirões. Dobrando quarteirões. Aí depois mostra a galera saindo da sessão antes do filme terminar, passando mal. E meu Deus do céu, que isso? E foi muito na época do Panic Satanic, né? Satanic Panic, um negócio assim. Lá nos Estados Unidos tinha muito isso, que tudo era do demônio, gente. Nossa senhora. Tudo era do demônio, tudo era amaldiçoado. E a galera, nossa senhora, juntou uma coisa com a outra. E o filme já tem esse tema super forte, né? Que é possessão. E nossa, foi assim, um estrondo. Então acho que por isso que esse filme também ficou muito, muito bem falado. Além de ter efeitos incríveis, né? Tem uma maquiagem muito
muito emblemática, muito forte, né? Até mesmo um pouco caricata, né? Se a gente vê hoje, assim. Mas, eu gosto muito desses exageros que o Exorcista traz. E traz esse diferencial pro cinema, né? Porque assim, depois do Exorcista também, nunca mais veio um filme de possessão tão forte quanto. Eu acho que o único filme de possessão que veio tão forte quanto... Não, tão forte quanto não, né? Eu acho que é uma palavra forte. O Exorcismo de Emily Rose, vocês já assistiram? Gente, eu acho que é um filme assim, muito forte. E ele é baseado em fatos reais também, né? E muitas coisas assim, nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. Eu assisti assim morrendo de medo. Voltando pro Exorcista, né? Que é o nosso queridinho, o escolhido filme de hoje. Gente, ele fez parte, não só por ser um filme extremamente medonho, mas ele fez parte da gente que foi criança dos anos 90, anos 2000. De tipo assim, como esse canal também é um canalzinho cozy, confortável e de nostalgia, mas também de terror, eu acho que vale a pena resgatar essa história, gente. Que nos anos 2000 tinha um joguinho chamado Jogo do Labirinto. E aí existiam apenas três fases nesse joguinho. A primeira fase era super fácil, a segunda era uma fase mais mediana, e a terceira fase não tinha como você passar. Só que ninguém sabia disso. Porque chegava no final do labirinto, ele era bem estreitinho. Você ficava andando assim com uma bolinha, era um labirinto, e você não podia bater nas paredes. Se você batesse nas paredes do labirinto, você voltava tudo, gente. E aí, menina? Na terceira fase chegava uma hora assim pra você passar de fase que não tinha como você passar porque o corredor era muito estreito, então você ia bater o quadradinho que você controlava nas paredes, e quando você batia os quadradinhos na parede, aparecia um jump scare, né, um susto assim na tela com o rosto da garota do Exorcista. Eita, menina. Só sei que quando a gente jogou e apareceu a cara dela na tela do PC, eu fui parar embaixo da mesa, eu gritava, eu chorava. Nossa, eu fiquei assim em total pânico e ela foi meu primeiro trauma. Eu sempre assisti muitos filmes de terror, minha mãe sempre gostou muito de filme de terror, então eu sempre assisti junto com ela, sabe? Eu tinha uma série que passava, não sei se vocês lembram, gente, que eu sei que a maioria do pessoal que me acompanha aqui é uma galera mais velha também. E existia uma série, eu não sei se vocês lembram, gente, vocês são dos anos 90, que se chamava Contos da Cripta. E era uma caveirinha muito feia que ficava contando histórias de terror. E a gente sempre, eu e minha mãe, a gente sempre assistia. Eu, minha mãe e minha irmã. E a gente assistia juntas. Então, minha mãe sempre desmistificava as coisas pra mim quando pequena, pra mim não sentir medo, né? Mas O Exorcista era um filme, assim, que eu não podia ter contato até... Era o único filme de terror que ela me proibia de assistir. Então, já tinha, né, essa coisa, assim, né? De tipo, já tinha esse mistério. Eita, gente, olha, eu limpando, saiu babado. Então já existia toda essa lenda em volta do filme que eu já ficava em pânico, entendeu? E aí, tipo, a gente podia assistir qualquer filme de terror e tal, mas O Exorcista não. Eu pedi pra minha mãe, posso assistir O Exorcista? Ela falou, não pode. Só quando você estiver maiorzinha. Quando eu fiz 16 anos, eu fui assistir a primeira vez O Exorcista. E foi eu e minha prima. Ela foi lá em casa. Na época ela tava até morando lá em casa, né? Essa minha prima, a Poia. Um beijo, Poia, que assiste meus vídeos sempre, gente. Ela e a Chloe, né? Que é a filha dela, sempre assistem aqui o canal. Então um beijo especial pra vocês. Eu amo muito vocês. A gente foi assistir juntas, né? O nome dela não é Poia, gente. Aqui a gente se chama de Poia por apelido mesmo. O nome dela é Lola. Eu e a Lola, a gente foi assistir O Exorcista. A primeira vez lá em casa. E assim, eu me tremia tanto, mulher. Nossa, eu me tremia tanto de medo, tanto. Tava eu e ela lá na sala de casa assistindo, assim, morrendo de medo. Minha mãe tava no quarto e a gente ficou na sala assistindo. E a gente se tremia tanto de medo, tanto. Que, meu Deus do céu, foi muito traumático assistir, realmente. Aí eu entendi porque que minha mãe falou pra mim assistir depois de mais velha, né? Mas olha... Foi babado, foi uma experiência, assim, que eu queria ter de novo, sabe? Tipo, de assistir e falar assim, nossa, meu Deus, que é isso? E aí eu tive, basicamente, essa experiência indo de novo no cinema, sabe, gente? Aí eu fui no cinema assistir e, nossa, foi ano passado que eu fui assistir. Que saiu acho que foi no Halloween do ano passado. Gravei alguns momentos no cinema, assim, sabe, das cenas. Nossa, foi muito impactante, foi muito legal. E me fez viajar pra esse tempo, assim, que... Nossa, a gente tinha medo dessas bobagens, sabe? Nossa... Ai, tudo. Bom, meus amores, arranquei todo o rostinho dela. Vou deixar o sorriso porque a gente vai usar esse sorrisinho. E que nem eu tava falando pra vocês, eu sei que o cabelo dela é mais claro, tá, gente? O cabelo da doll é mais escuro. Mas eu queria muito usar o cabelo dessa doll pra gente poder fazer esse rolê, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Queria também fazer esse efeito de cabelo ondulado, né? Com o cabelinho da Barbie aqui, mostrar pra vocês. Então eu queria fazer com o cabelinho dela mesmo, né? Vai ficar um pouco mais escuro, mas é isso. É sobre ser a nossa versão, né? Agora, a gente vai pintar esse rostinho. Deixa aí nos comentários o filme que te traumatizou, que você falou assim, nossa, agora eu nunca mais durmo.
Gente, olha esse rostinho, meu Deus. Eu tô muito feliz com esse resultado. Ficou muito linda. Calma, né? Linda é uma palavra forte, né? Ficou muito... demoníaca. Eu amei. Meu Deus do céu, o que vocês acharam? Aqui, ó. Vou jogar aqui de perto. Vamos ver se tá focando. Meu Deus. Olha isso, eu amei demais. Eu acho que ficou a carinha da Regan. Uma coisinha bem meiga e inocente. Vocês gostaram? Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos desfazer o cabelo dela, que já tá bem sequinho. Vamos desfazer o cabelo dela pra ver como que vai ficar junto com essa maquiagem. Porque eu tô muito ansiosa, meu Deus. Vamos puxar aqui essas liguinhas. 1, 2. Agora vamos tirar as trancinhas. Um pouco úmido ainda, gente. Eu quero exatamente esse... Ai, meu Deus, que susto, gente. Esse barulho foi... Esse barulho foi a porta do banheiro que abriu com um vento. Olha, eu vou te falar... E assim, eu tô vendo ainda aqui uns vídeos de curiosidades do filme e tal, só pra bater uma nostalgia, sabe? E ai, meu Deus do céu, eu, hein? Nossa, gente, quase morri do coração, misericórdia. Pra que isso? Pra que isso, vento? Eu, hein? Palhaçada. Gente, ficou tudo esse cabelo. Amei, eu vou dar uma cortadinha aqui nas pontas e vou ver se eu consigo puxar uma franjinha. Fala sério, ficou tudo. Deixa eu só ajeitar umas pontas que tá meio... Meu Deus, eu amei, amei, amei. Ainda mais essas mãozinhas aqui, ficou meio... Daquele corpinho da Model Muse. Eu amei, tá? Eu acho que ficou assim, uma Barbie meio collector. Uma Barbie collector do Exorcista, sabe? Eu vou separar, gente, umas mechinhas bem pouca pra fazer essa franjinha, que é uma franjinha assim mais ralinha, sabe? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, bem nesse comecinho, e vou dar um pinguinho de Super Bonder. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? E aí depois eu corto, subo um pouco mais essa franja, porque essa franjinha dela é acima do olho. É uma franjinha vegana, né? Até porque ela vomita suco de abacate, então a gente sabe que a Regan é vegana sim. Pera que eu vou pegar o Super Bonder. Pronto, amores, aí o que a gente faz, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na tampa. E aí você pega um pedacinho de alguma coisa assim, que esteja limpinho. Deixa eu tirar esses negocinhos daqui da ponta. Aí, ó, cortei aqui o pedacinho pra não ficar com nenhum algodão. Você pega só um pouquinho, molha só um pouquinho. E eu vou colocar bem aqui no comecinho da testa dela, ó, só um pouquinho. Gente, lembrando que dá pra fazer a franja de um jeito mais de boas com o boy wash mesmo, tá? Mas, como eu também tinha trançado o cabelo dela todo, acabou que não veio aí, né, no boy wash. E aí você prende um pouquinho aqui e um pouquinho do outro lado, ó. E o bom dessa técnica é que fica bem rentezinho, tá? Fica bem rentezinho mesmo. Eu vou passar só mais um pouquinho pra prender um pouquinho mais desse lado. Pronto. Ela tem pouca franja, tipo, de volume, sabe? Então, pra esse tipo de coisa funciona. Agora, eu vou cortar mais essa franja. A gente corta e faz assim, né? Espeta. Então, boy wash sempre funciona muito bem. E uma gotinha de Super Bonder também, caso julguemos necessário. Que nem eu julguei necessário aqui, ó. Ó como ficou tudo. Tá vendo? Ó, de ladinho. Não ficou estufada. Tá vendo? Ficou tudo. Ficou tudo. Gente, tô amando a nossa Regan fashionista aqui com esse vestidinho. E eu acho que ela tá por tudo. O que vocês estão achando? Coloquem nos comentários. Porque esse rostinho merece, gente. Olha isso. Que tudo. Fala sério. Não, eu tô assim, chocadíssima. Chocadíssima. Agora eu vou mostrar pra vocês uns tecidos que eu ganhei. Pera aí. Gente, eu ganhei mais este saquinho aqui de tecido. Tem muito tecido bonitinho. E na hora que eu ganhei, eu já visei um tecido que eu falei assim, meu Deus, vai ser perfeito. Tudo bem que a camisola da Regan é meio azulada, né? Às vezes a gente tem que optar pela opção que chega mais próximo e não que seja da mesma cor, sabe? Por exemplo, se eu fosse pra mim pegar uma camisola azul pra fazer da mesma cor, eu pegaria essa, mas são estampinhas de coração, não sei se fica tão legal, sabe? Ó. O que vocês acham? Eu não sei se fica tão legal estampinha de coração, gente. Enfim, eu não sei se esse daqui ia ficar legal, tá? Até porque também esse tecido aqui ele é um pouco durinho, eu não sei se ele teria um caimento tão bacana. Mas teve um tecido aqui que eu bati o olho e falei assim, gente, tem que ser esse daqui. Eu não sei se vocês concordam comigo. Olha esse daqui, mulher. Olha esse daqui.
Eu olhei isso aqui e falei assim, meu Deus, é muito, muito Regan. É uma cor diferente, né? Porque a camisola dela é azulada, não bege. Mas eu acho que chega bem próximo ao resultado estético, sabe? De ser florzinhas e tudo mais. Eu gosto muito disso daqui, tá? Ó, tem esse daqui, mas esse daqui eu acho que já é muito pro rosa, né? Aí já sai muito da paleta, ó. Azul com florzinha. Mas aí, ó. Aí já saiu muito da proposta, né, gente? Não, não dá. É um azul muito vivo, é uma florzinha muito viva. Não rola. Tem que ser uma coisa assim meio desbotada, sabe? Olha, grudou no cabelo dela. Tem que ser uma coisinha mais desbotada, né? Olha este tecido. Que coisa mais linda. Meu, perfeito, perfeito. Esse tecido eu usei pra fazer o avental da Lalinha, da Samira Close. Olha que coisa linda. É muito vestidinho da Regan isso daqui, ó. Florzinhas mais escuras do que a cor, né? Tudo bem que tem essas florzinhas brancas, mas os cabinhos das florzinhas é escuro, tá vendo? O que assemelha muito com o pijama da Regan, né? E tem esse fundo azulado, né? Um azul bem, bem frio, bem clarinho. E, nossa, eu acho que vai ficar muito perfeito nela. Olha isso. Eu amei muito, 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 muito. E aí, eu achei também esses... Lembra que eu usei lá no da Samira Close? Essas rendinhas, né? E agora eu preciso me organizar pra poder colocar essas rendas aqui no pijaminha dela. De uma forma que fique bem bonitucha. Tipo, eu acho que essa renda é um pouquinho grande. Tá vendo? Mas aí eu corto, né? Dá uma cortada e tal. Tá, acho que vai ficar bom. Vou pegar esse daqui, vou fazer uma mistureba e a gente vai ver o que vai dar. Mas temos aqui algo muito, muito bom. Eu queria ter mais dessa daqui, ó. Essa daqui ia ficar perfeita. Ela tem um tamanho bom, mas eu só tenho esse pedacinho. Ai, que raiva. Eu queria mais. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. De repente eu faço a gola com essa daqui, né? E essa daqui eu faço a parte de baixo, né? Mas eu acho que eu vou usar esse daqui pra fazer a gola mesmo, gente. Porque vai ficar bem bonitinho, bem delicaducho, né? Nossa, deu um assovio agora. Quando eu digo que O Exorcista realmente é meu filme favorito, olha só. É porque ele realmente é meu filme favorito, gente. Eu tenho essa tatu aqui, ó, que eu fiz. Eu não, né? Eu desenhei, meu tatuador fez, né? Pra mim, no caso, na época. Da Regan, bem fofinha, kawaii desse vomitando. Eu tô vomitando um diabinho, um 666, uma estrelinha de 5 pontos e um vômito verde bem bonitinho. Né? Eu amo essa tatu, gente. Realmente, assim, amo, amo, amo. Eu também tenho o Jason tatuado no ombro, mas enfim, em outro momento eu mostro pra vocês. Bom, vamos fazer os cortes do tecido. Eu espero que o tecido tenha o suficiente pra fazer, mas eu acho que tem sim. A gente sempre faz acontecer, né, gente? Então, vamos cortar. Gente, tudo cortadinho. Eu acho que aqui tá mais pontudo que aqui. Eu vou dar uma cortada assim. Mas enfim, já tá tudo cortadinho, tudo medido certucho. Agora eu vou costurar tudo e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. E, gente, olha que gracinha esse vestido. Fala sério, não ficou uma gracinha? Eu gostei, gente, coloquei muitas rendinhas. Gostei muito desse resultado, acho que ficou bem próximo, assim, o estilo, sabe, do pijaminha da Regan. Bom, e é claro, né, como se trata de Barbie, tem que ser um pouco fashionista, né? Então, assim, vamos ser possuída, mas vamos ser fashionista, não é sobre isso? Olha aí. E aí eu vou, bum, fechar aqui. Nossa, ficou muito grande. Meu Deus. É porque eu queria que esses detalhes aparecessem, né? Mas eu não tava vendo que ia ficar parecendo uma almofada. Ah, não tem problema, gente. A gente vai dar uma fechada aqui, ó. Vou fazer esses últimos reparos pra gente poder ficar com esse vestido bem bonitucho, bem pijaminha. Até porque eu acho que eu quero fechar um pouco mais aqui no meio, então acho que vai ficar tudo. Não sei se eu dou um ponto ou se eu dou uma colada nisso daqui, gente. Eu vou dar uma olhada no que eu faço. Eu acho que eu vou dar um pontinho bem let's go. Vou terminar de fazer essa parte. E aí, o que a gente vai fazer? Obviamente que ela não ia passar ilesa do vômito verde, né, gente? Então, vou... Ah, e tem que fechar aqui atrás também, que tá aberto. E eu vou dar aquele famoso ponto transparente e vai ficar por tudo. E aí a gente vai fazer esse vômito dela verde. Eu não sei direito como que a gente vai fazer, mas eu sei que eu vou usar bastante tinta, cola e
o que que eu faço pra fazer os pedacinhos de milho. Gente, olha como que ficou maravilhoso depois do ajuste. Não ficou incrível? E aí eu fiz o pontinho aqui atrás, né? O pontinho transparente, pra gente poder fechar o vestido. E olha que coisa mais linda, eu tô apaixonada. Eu sempre falo coisa mais linda, mas é que ela tá super horrorosa, né? Mas assim, vocês entenderam. Bom, eu fiz a gola, coloquei mais uma golinha aqui por cima, né? Que ela tem uma gola alta. Agora que esse vestidinho tá super pronto, a gente tem mais duas coisas pra fazer, gente. A gente já tá quase na reta final. Quer fazer as ataduras aqui, onde ela fica presa na cama, né? Então eles amarram ela com um pano, não é uma atadura, né? Mas, enfim, é um paninho amarelo nas mãos e nos pés. Aí, por último, o que não podia faltar é o vômito verde que a gente vai fazer nela. Eu acho que eu vou misturar cola, tinta e espuma, sabe? Sabe esponja? Espuma é ótimo. Sabe esponja de lavar louça? Então, vou dar uma picotada, vou misturar e vou tacar aí. Vamos ver se vai rolar, né? Mas por enquanto, gente, nossa, tô amando muito. Olha isso daqui. Olha assim de pertinho, não tá tudo. Nossa, gente, eu amei essa costura. Aqui eu usei uma linha bem branca e aí nem dá pra ver. Aqui onde eu tô apontando, tá vendo que dá pra ver aqui o caminho dos ajustes? Mas, nossa, ficou tão legal esses babados aqui no pescoço dela, né? Essa pintura do rostinho dela também. Agora, vamos planejar esse vômito verde, gente. Pra isso, a gente vai precisar desses materiais que eu falei pra vocês. Ok, gente, vamos pro plano B, porque eu não achei a minha esponjinha. Mas eu achei este pedacinho de isopor, que eu acho que vai funcionar também muito bem. Então, eu peguei um pedacinho de isopor, tinta verde vômito, bem pouquinho de água e cola. E agora a gente vai fazer a misturinha bem let's go aqui. Bastante cola. Tinta verde. É, que está bem nojento. E com isopor eu vou dar uma esfarelada nele assim, ó. Com a unha mesmo. Se você tiver a unha curta, você pode passar a tesourinha aqui assim que dá tudo certo. Nossa... Caiu uns pedaços aqui dentro que parece que ela vomitou um pedaço do cérebro. Mas a gente tira esses excessos, tá? Nossa, gosto. Ficou bem parecido com o vômito de abacate dela. Garota, isso é bem nojento. Nossa, eu amei. Acho que ficou um efeito muito incrível. Ficou meio empelotado, do jeito que eu queria. Gente, eu juro pra vocês que eu vou trocar esse pincel velho, tá? Eu vou na Casa da Arte, acho que... sem ser essa semana, a próxima. E aí lá tem muita coisa legal e eu quero ir lá porque eu quero filmar pra vocês. Porque tem muito material legal, gente. E aí eu vou lá com uns amigos e meu marido. E aí eu vou gravar pra vocês, tudão. Pra vocês verem os materiais, o preço das coisas aqui também. Enfim, fazer um vlogzinho, que eu sei que vocês sempre gostam de ver e mexe de um vlogzinho, né? Até porque vocês gostaram bastante desse último vídeo que eu postei, que é um vlogzinho limpando as dolls. E eu amei compartilhar com vocês, gente. Então muito obrigada pelo carinho de todo mundo, pelo engajamento também. E tipo, a gente tava super atrás dos 500 inscritos e, gente, a gente tá chegando nos 700, vocês acreditam? É que foi tão rápido, foi de uma semana pra outra. Eu não tenho tempo nem de agradecer no vídeo, então muito obrigada a todo mundo que chegou agora no canal, todo mundo que já tá aqui fazendo acontecer. Eu tô muito orgulhosa da nossa comunidade, do que a gente tá criando. E, enfim, gente, muito obrigada mesmo. Eu tô muito empolgada pra trazer muito mais coisa pra vocês aqui no canalzinho. Bom, vamos colocar os detalhes? Agora falta muito pouquinho, meus amores, que é colocar as amarras aqui nas mãos e nos pezinhos dela. E eu já trago pra vocês o resultado completo.
E esse foi o resultado. Gente, eu tô muito feliz com esse resultado. Olha que linda que ela ficou. Meu Deus, sério, cada detalhe ficou assim muito especial. E eu amei demais fazer essa doll. Acho que a parte que eu mais gostei de fazer, com certeza, foi o rostinho. Porque o rostinho da Regan é muito icônico. E assim, não tem como você se enganar, sabe? Você olha, você bate o olho e fala assim, meu Deus, é a Regan. Porque ele é muito icônico, esse rostinho, esse face mold. E eu acho que esse face mold da Barbie asiática ficou muito parecido com o rosto da atriz, né? Da Linda Blair. Então, acho que deu todo esse toque de magia ali pra ela, pra que fique com essa cara assim de Linda Blair, de Regan, né? Eu amei demais, gente. Confesso que eu achei que a roupinha ia dar errado, tá? Por algum momento. Na hora que eu coloquei a renda e a renda ficou grande demais, eu falei, meu Deus, agora lascou. Mas vocês sabem que a mãezinha não desiste, então assim, dei um jeitinho, né? Fiz ficar parecido com o pijaminha da Regan. Claro que o pijama da Regan são detalhes um pouco mais diferentes, mas eu acho que o que vale é a intenção. E é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, é que a gente precisa fazer as coisas do nosso jeitinho, com a nossa cara, por mais que a gente esteja fazendo uma reprodução, mas tem que ter o nosso dedinho, não é mesmo? Então, assim, eu amei, tá? Eu amei com força e me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa Barbie possuída. E, gente, já vou deixando aqui meu agradecimento pelos 700 inscritos. Vocês têm noção disso? Que nós já somos 700 inscritos. Totalmente viciados em Barbie, em colecionar dolls e modificar elas também. Eu tô assim, em choque, tá? Com todo esse carinho, com todo esse amor comigo e com a minha arte. Então, muito obrigada por me acolherem. Muito obrigada por transformar isso daqui em algo extremamente especial. Porque se isso daqui tá virando algo especial, é graças a vocês. Então, muito obrigada, meus amores. Sério, de verdade, eu tô muito feliz. Muito obrigada por esse presente, tá? E é nessa que a gente vai ficando, meus amores. Mas, sábado que vem, nós temos muito mais, tá? 6h15, eu e vocês aqui nesse canalzinho, beleza? Sigam lá nas redes sociais, eu juro que eu tô tentando alimentar por lá. Vou até ver se eu gravo alguma coisinha pro TikTok, que faz tempo que eu não gravo alguma coisa pra lá. Mas, é isso, gente. É porque, assim, eu preciso fazer cortes pra postar nos canais, né, gente? Mas eu não tô conseguindo ter tempo pra fazer corte. Eu preciso arranjar alguém pra fazer corte pra mim, sabe? Mas é isso, meus amores. A gente vai ficando por aqui. E até o episódio que vem. Um beijo e tchau!